E aí, pessoal, beleza? Então, hoje estou aqui para gravar mais uma análise de prova de inglês de concurso público para vocês, tá? Essa prova aqui é da banca Legatos, ela foi aplicada domingo passado, dia 10, acho que é, né? Dia 10 de setembro, no Piauí, no estado do Piauí, tá? Foi um inscrito que me mandou, que me enviou e pediu algumas dúvidas em questão, se tinha uma questão para recurso, né? Mas eu, no meu modo de vista aqui na minha correção, não achei nada. Então, eu vou colocar a análise aqui. Se de repente vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem bem à vontade para colocar ali nos comentários. Vou pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo para ajudar a crescer, porque não é fácil a gente manter esse trabalho. Esse trabalho que eu faço é um trabalho que eu não ganho remuneração nenhuma. Então, se vocês puderem colaborar ou enviando um Pix, eu vou deixar o Pix ali na descrição do vídeo, ou aquele valeu demais, né, que tem ali nos três pontinhos, para quem não aparece o coraçãozinho com o cifrão, clica ali nos três pontinhos do lado direito inferior, né, do vídeo, tem ali os três pontinhos, você clica ali, aparece o coraçãozinho com o cifrão de valeu demais, se você quer fazer uma doação única para esse vídeo, tá, se você acha que valeu, né, é um trabalho que eu faço, por enquanto eu não tenho patrocínio, não estou conseguindo monetizar, porque eu ainda não recebi a cartinha do AdSense lá, e também não atingir US$ 100, né, que é o mínimo para você conseguir sacar. E eu acho que eu vou demorar bastante, porque já faz 4 meses que eu estou monetizando, mas é muito baixa a monetização, e eu não sei se até o final do ano eu vou conseguir sacar uma vez, pelo menos. Então, eu peço que vocês, se puderem, é claro, né? E se quiserem colaborar com o meu canal, porque é complicado, tá? Então, as minhas análises tomam tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar para trazer uma coisa certa aqui para vocês. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas por enquanto eu ainda não consigo me sustentar só com as visualizações, tá? E eu não quero parar de fazer esse trabalho, então para isso eu preciso de tempo. Então eu não posso ter tantos alunos aqui em casa, senão eu daria aula só e não faria isso daqui, né? Mas vamos lá. Chega de reclamar, né? De chorar também, que não é assim, né? Mas vamos lá então. Essa prova então é da Banca Legatos, tá? Foi aplicada lá no estado do Piauí. E eu vou fazer análise aqui então para vocês acompanharem, tá? Essa banca, ela já vai estar grifada, tá? Ela traz já a prova, quando eles postam uma prova na internet, eles já colocam em vermelho a alternativa correta, tá? Então, vocês vão ver que já vai estar grifado a resposta. Eu acho que deve ter duas já aqui no meu canal, né? Então, vamos lá. Sempre que eu falo para vocês, para interpretação de texto, né? Na parte de interpretar texto, o que que a gente tem que prestar atenção? Olha, dá graças a Deus quando a gente tem um título desse tamanho aqui, ó. Isso daqui vai me dizer tudo, né? Já vai me dizer a ideia principal do texto, porque assim, o título é a ideia principal do texto. Se eu não tenho título, o que que eu faço? Bah, teacher, não tenho título, o que que eu faço? Leio a primeira frase do primeiro parágrafo, tá? Se eu não tenho título, a primeira frase do primeiro parágrafo é o assunto do texto, com certeza. Se eu tenho título que é uma palavra só, tipo computers, daí ajuda, mas não muito, né? Porque você pode desenvolver muitas linhas de pensamento a partir de computers, a partir de uma palavra só. Agora, se eu tenho um título que é uma frase assim, ó, enorme, né, praticamente um parágrafo, isso daqui é muito bom. Então, você se dedique a entender esse título aqui, porque aqui vai te tirar já a maior parte das dúvidas do que vai falar o texto. Então, olha aqui. The impact of GPT on foreign language teaching and learning. Opportunities in education and research. Então, o impacto do chat GPT no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, oportunidades na educação e pesquisa. Então, tá aqui o que vai falar sobre o chat GPT. Eu tenho dificuldade de falar isso, chat GPT, mas vamos lá. Então, um chatbot, eu não sei sinceramente o que é isso, mas é tipo uma inteligência artificial, né? Eu não vou entrar em detalhes porque não é minha área, minha área é inglês, tá bom? Então, um chatbot baseado em inteligência artificial, que é o ChatGPT, foi lançado em novembro de 2022 e é capaz, ó, esse is capable, é a mesma coisa que o can, né? Is able to, é capaz, tem a capacidade de gerar respostas. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, do cohesive and informative human-like responses
Tudo isso daqui está adjetivando responses, né? É um sintagma nominal, né? Então, respostas humanas, né? Tipo assim, muito parecida como se fosse um humano, né? Human-like, informativas e coesas, de acordo com o que o usuário colocar ali da entrada, né? Com o que o usuário pedir. A inteligência artificial se desenvolveu ou se desenvolve rapidamente nos anos recentes, né? Levando a diversas aplicações em diferentes áreas, como saúde e educação. Os sistemas de inteligência artificial, eu não sei se eu posso chamar de sistemas ou aplicações, né? Me corrijam depois, podem ser treinados para simular o cérebro humano and carry out, e realizar, carry out é um phrasal verb muito utilizado, tá? Ele significa realizar, tá? Realizar trabalhos de rotina usando uma grande quantidade de dados, tá? Data, aqui é uma palavra em latim, se eu não me engano, tá no plural. Isso aqui é dados. O singular é datum. Quem vai fazer concurso público, principalmente VUNESP, tá? VUNESP e IBAN pediu essa vez, né? IBAN Caruaru pediu plurais irregulares. Então, estude os plurais de palavras estrangeiras, tá? É bem usado isso daqui, pede bastante, principalmente VUNESP. VUNESP sempre tem uma questão. As aplicações da inteligência artificial também são utilizadas, olha esse utilize aqui com S. Isso daqui caracteriza um texto em inglês britânico. Se fosse Z, seria inglês americano, tá? É uma diferença, por exemplo, em organize, analyze, utilize, agora eu não lembro de outra, mas sempre com S é britânico, com Z é americano. Também tem sido utilizadas na educação para enhance seria melhorar, né? Para melhorar os serviços administrativos e o apoio acadêmico. Um exemplo que representa isso é os sistemas de tutoria inteligente. Hoje eu tô gaga. É os sistemas de tutoria inteligente, que em inglês fica essa sigla aqui, ó, ITS, que podem ser usados para simular conversas ou tutoriais, né, de a pessoa para pessoa, tipo assim, particular, né? Aluno-professor, por exemplo, né? Os resultados dessa meta-análise indicaram que esse sistema geralmente tem um efeito moderadamente positivo no resultado, no desempenho, né, na performance dos alunos de faculdade. Lembrem que college é de universidade, tá? Vamos descer aqui um pouquinho. Porém, however, contraste, né? O desenvolvimento desse sistema de tutoria pode ser desafiador e envolve não apenas a criação de conteúdo e design, mas também o refinamento do feedback, da formulação do feedback e estratégias de diálogo, e das estratégias de diálogo. Eu tenho o Chat GPT, que foi desenvolvido, né, recentemente, desenvolveu um chatbot criado por essa empresa aqui, que pode tornar mais fácil para os instrutores aplicar a inteligência artificial no ensino e aprendizagem. Esse chat GPT usa processamento de linguagem natural para gerar respostas similares a humanos, né? Ao usuário, depende do que o usuário colocar de input, né? Que seria a entrada de dados ali, né? Chamou atenção no mundo todo pela sua performance impressionante em gerar, vamos achar aqui, ó, respostas informativas, sistemáticas e coerentes. Um avanço, não, uma conquista surpreendente desse chat foi que ele passou em 4 exames da Universidade de Minnesota de Direito. Então, ele se formou em Direito pela universidade, tá? Embora as suas notas were not yet very good, quer dizer, não foram ainda muito boas, os resultados demonstraram
que esse aplicativo de inteligência artificial é capaz de tirar um diploma universitário. Olha onde é que nós estamos chegando, né? Desde o seu lançamento em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT se tornou, seria o aplicativo mais usado da história, né? Deixa eu ver aqui. O aplicativo com usuários que mais cresce na história. Porque é user, né? Usuários. Eu tô olhando aqui para o lado porque eu tenho a tradução, tá? Eu sempre traduzo tudo o texto para não ter dúvida nenhuma. Porque senão eu não posso vir aqui e ficar traduzindo na hora para vocês. Então, se eu estou olhando aqui para o lado, é porque realmente eu tenho a tradução, tá? Eu me preparo para fazer aula para vocês. Então, ele se tornou o aplicativo com mais usuários, que mais tem crescido o número de usuários na história, alcançando 100 milhões de usuários ativos até em apenas 2 meses. Nossa, em janeiro, então, 100 milhões de usuários ativos em janeiro de 2023, que é apenas 2 meses depois do seu lançamento. Muita gente, né? Apesar, ó, despite, conjunção de contraste, apesar do seu sucesso, o chat introduziu novos desafios e ameaças à educação. Com a sua habilidade de fornecer respostas específicas aos usuários, às perguntas dos usuários, ele pode ser usado para complementar tarefas escritas e provas, né, examinations, no lugar do usuário, ou seja, em nome dos usuários, né? Ou seja, vão terceirizar, levando a preocupações sobre essa, seria tipo uma cola assistida, né? Porque tirem é colar, trapacear. Assistida quer dizer que alguém está fazendo junto, está aceitando aquilo, né? Então, em resposta, algumas escolas baniram o acesso ao chat GPT no campus. As implicações do chat, ó, aqui tem um erro dele, no campo da educação, foram exploradas numa revisão feita por esse cara aqui, que eu não vou arriscar dizer o nome dele. Ó, Analyze aqui com S também. Ó. Ele analisou 8 artigos sobre o chat GPT e revelou que os educadores tinham, né, passado, tinham preocupações em relação ao uso do chat na educação. Eles expressaram preocupações que os alunos possam terceirizar os seus trabalhos com o chat, né? Por causa da habilidade de gerar textos aceitáveis rapidamente. Portanto, conjunção, o carinha aqui enfatizou, aqui também seria um Z se fosse americano, a importância da responsabilidade e da ética no uso do chat GPT. Essa outra pessoa, ou não sei se é o mesmo, né? Revisou 60 artigos sobre esse chat nas áreas de saúde, cuidados, né, com a saúde, educação médica e na área acadêmica. Ele achou várias preocupações, ele encontrou, né, várias preocupações nesses estudos, variando de plágio até respostas incorretas e situações erradas. Situações não são erradas, imprecisas, né? Porque accurate é precisa, inaccurate, imprecisas. Portanto, de novo, therefore, as implicações da aprendizagem, aqui, ó, da aprendizagem acompanhada ou assistida pelo chat GPT, requer atenção imediata para garantir que os seus benefícios sejam otimizados, enquanto suas desvantagens são minimizadas. Se fosse americano, seria com Z, né? Então, aqui, desvantagens, drawbacks, tá? Enfim, um texto longo, né? Mas um vocabulário tranquilo, não tem palavra difícil aqui. Um pouco complicado, de repente, para quem, como eu, não tem muita noção de informática ou do que é o chat GPT, do que é uma inteligência artificial. De repente, a gente sofre um pouquinho para entender, né, o texto, para compreender o que está falando, mas mesmo assim não achei um texto difícil, tá? Vamos para as questões. É claro que não é um texto fácil também, né? Você tem que ter um bom vocabulário, uma noção boa de. Vocês viram que tem bastante conjunção aqui, né? Therefore, yet, however. Então, tem que ter uma boa noção aqui para ler e compreender. Então, como eu falei, ó, essa banca ela já traz em vermelho a resposta correta, tá?
According to the text, cuidem muito quando pedem isso, tá? É de acordo com o texto, então é o que está no texto. Não interessa a tua opinião, é o que está no texto, não é o que você pode inferir, é o que está no texto, de novo, tá? Então cuidem bastante com isso daqui. Educators did not show any concern. Os educadores não mostram nenhuma preocupação? Não, eles mostram preocupação, né? Educators did not think that students would outsource. Os educadores não acham que os alunos vão terceirizar. É óbvio que eles acham, né? Não precisa nem voltar no texto, né? Qualquer um faria isso. Mas, enfim, é de acordo com o texto, não com a nossa realidade. Educators did not show any doubts. Não mostram nenhuma dúvida em relação ao uso do chat. Não, eles têm dúvidas. Educators expressed concern that students may outsource their work to ChatGPT. Sim, os educadores têm preocupações que os alunos possam terceirizar os seus trabalhos pelo chat, né? Com o chat. Educators fully agree with the use of ChatGPT due to its ability to quickly generate acceptable text. Fully agree? Concordam plenamente com o uso? Não, né? Então, realmente, bate a letra D de acordo com o texto. O modal verb may, na frase, ChatGPT may make it easier for instructors to apply AI in teaching and learning expresses. Então, o may, o que o may expressa aqui? Gente, novamente, vamos pegar aqui, ó. Não sei quantas vezes eu já falei isso. A essência do may. A essência do may é permissão. Cada modal tem uma essência, digamos assim, tá? A essência do may é permissão. Mas ele é muito usado como possibilidade. Então, se não tiver as duas, você não precisa pensar, você tem que achar uma das duas. Se tiver permissão, vai ser permissão. Se tiver possibilidade, é possibilidade. Você só vai ter que pensar se tiver as duas, tá? Daí você volta aqui e analisa se é permissão ou possibilidade. Aqui eu não tenho permissão, né? Ah, eu tenho request, mas request é pedido, né? Não deixa de ser permissão. Mas aqui é uma pergunta? Tá fazendo um pedido? Tá pedindo alguma coisa? Não, tá? Então, isso daqui é possibilidade. Fechou. The word however in, however, the development of ITS can be challenging, may be replaced by. Então, pelo que eu posso trocar o however? However é uma linking word ou um discourse marker, né? Marcador de discurso, uma conjunção, uma palavra de ligação, enfim, chame como quiser. Ela indica contraste. Quem vai fazer concurso tem que conhecer pelo menos a família, tá? As famílias das conjunções. Eu sempre falo lá nos meus cursos. Então, assim, quem faz parte da família do contraste? O however, que é bem comum, o yet, e o thus, o nevertheless e o nonetheless, que são muito usados, tá? Então, se você sabe que esses aqui fazem parte dessa família do contraste, beleza. Aqui, ó, nevertheless. Só tenho nevertheless. Eu só tenho que achar aquele que eu posso trocar. Aqui. In the final paragraph, the author expresses some. O que o autor expressa no último parágrafo? Tristeza, receio, né? Tipo, caução, receio. Sorrowfulness é a mesma coisa que sadness também. Assombramento, tipo surpresa, ou animação, tá? Então, é caution, porque ele diz assim, ó, require. Portanto, as implicações, quer dizer, o uso, né, do ChatGPT, do aprendizagem através do ChatGPT, requer atenção imediata para garantir que os seus benefícios sejam otimizados, enquanto suas desvantagens são minimizadas. Então, precisa do que? De cuidado, né? Caution, require. Aqui, Noah, alguma coisa late on weekends. Bom, vamos analisar, né? Eu tenho Noah. Noah, a princípio, é um nome masculino, né? He, terceira pessoa do singular. Se eu estou dizendo on weekends, é simple present, porque isso daqui é rotina, se repete, tá? Simple present. Se eu usar o verbo, eu posso dizer gets up,
na afirmativa ou doesn't get up. Coloca as duas opções aqui do lado, para você ter certeza do que você está fazendo, sabe? Senão, às vezes, você fica analisando as 5 aqui, você se perde. Ou, tipo assim, anula aquela que você sabe que não é. Ó, eu sei que eu preciso do S, então risca essa. Essa eu sei que não é. Eu não posso usar don't para rir, é doesn't. Não posso usar só o not sem sem um auxiliar, perdão. O doesn't não pode ter o gets aqui, não pode ter o S aqui, né? Então, realmente, só sobra a B, gets up. Olha aqui. Your parents. E eu tenho um verbo com ing. Primeira coisa, identificar sujeito. They. Your parents é they. Eles, seus pais, tá? E eu tenho um verbo com ing. Isso indica que é um tempo progressivo. Ou continuous, né? Progressive. Ou continuous. Se eu tenho um tempo progressive, o meu auxiliar é o verbo to be. Não pode ser do, não pode ser does, não pode ser did. Então, eu só tenho que achar o verbo to be que combine com o they. Então, é are. Charlotte, the subway to go back home yesterday. Yesterday, ontem. Passado simples. Não pode ser esse, não pode ser esse, não pode ser esse. Didn't took, não, teria que ser take, né? Didn't take. Realmente é a letra A. Essas aqui são muito fáceis, né? Recently. Fácil quando a gente está de boa, né? Não quando a gente está sob pressão. Recently não indica um tempo fixo, um tempo certo, né? Ele me dá uma ideia de algo recentemente, então é present perfect. Não posso usar simple past. Como é John é has, não pode ser have. Vamos em frente. Adoro prova que tem um monte de gramática, né? How long? Quanto tempo na casa do pai? Então, dos pais. Então, desde 2019. Quando eu tenho a data que começou, no caso aqui 2019, né? Começou quando? 2019, é o início, tá? É o início da ação. O início vai ser sempre since, tá? Ele marca o início. O for, ele marca a duração. Há 4 anos, há 7 meses, há 2 horas. Ele não diz o início, tá? O início é since. Então, não pode ser for, não pode ser for. Já eliminei 2. Aqui só pode ser since. Se eu tenho present perfect, porque how long, since me pede present perfect, né? Eu tenho she como sujeito, tem que ser has o auxiliar, né? Esse apóstrofo aqui não tem nada a ver, né? What do you think of Mary renting a car? O que você acha da Mary alugando um carro? Eu acho que ela não deveria, porque o carro dela ela comprou mês passado. Ela deveria, seria melhor. Não, ela should not. Não deve, você está mandando, né? Você está proibindo. Ought to, deveria, só se fosse na afirmativa, né? Mas daí eu tenho should também, então uma anula a outra, né? Complete the sentence with the correct option. Yesterday. Gente, yesterday é passado simples, só pode ser did. Não tem como ser outro tempo. Passado simples acabado, fechado, tá? Não tem como voltar o yesterday, não tem como fazer alguma coisa yesterday. Então é simple past. If clauses. Cara, isso daqui, o que você tem que fazer? Ah, não consigo traduzir, você não precisa traduzir a frase, vai para a estrutura, tá? O if você vai ter presente com will, passado com would, e no terceiro você tem had, terceira coluna, com would have, terceira coluna. Decora isso, que nem tabuada, tá? Então, eu nunca vou ter o would e o would nas duas frases, eu nunca vou ter o will e o would. Dois presentes eu posso ter, porque daí seria o zero, né? O will e o will nas duas frases eu não posso ter, mas olhe bem, se nós temos mais dinheiro, nós viajamos mais? Não, isso daqui é uma hipótese, né? Se nós tivéssemos. Opa, eu risquei. Sorry, dei minha borracha aqui. Se nós tivéssemos dinheiro, nós viajaríamos mais. Então, if we had, né, we would travel.
Choose the correct modal verb to complete the sentence. Jessica got the job because a Jessica conseguiu o emprego because she can, porque ela sabe falar inglês, porque ela consegue falar inglês. Não porque ela conseguia, ela ainda consegue, ela não deixou de falar, né? Então, aqui vai o can, vai presente. Muita gente acha que de repente tem que ir pro could porque que é passado. Não, você está falando de uma habilidade que ela ainda tem, ela não perdeu. Ela conseguiu um emprego porque ela sabe falar inglês. É uma coisa, é um resultado no presente, né? Choose the conjunction. Ó, mais uma vez, conjunction. You will fail the exam, you study hard. Você vai reprovar na prova se você não estudar muito, né? A não ser que, unless. Seria a mesma coisa que você ter assim, if you don't study hard, né? O unless é a negativa do if, digamos assim. Because não pode ser, nenhum outro aqui pode ser, né? Não fica com sentido. Cara, essa questão 35 aqui, ó, eu só vou colocar as respostas, porque se um professor de inglês formado em letras ainda não sabe usar at, in e on com tempo, por favor, né? Na frente de horas, at, dias da semana, on, partes do dia, in, a não ser que seja at night, né? Não vou nem comentar. Se não sabe, vai decorar, cara, porque não tem isso, tá? Don't sit the table, sit the chair. Bom, você não vai sentar na mesa, né? Você não senta na mesa. Você senta à mesa, at the table. Então, se ela está falando não sente, don't sit on the table, né? Não sente na mesa, sente na cadeira, on the chair, tá? E essa é a última, tá? The bus was full. O ônibus estava cheio. Nós não conseguimos get on the bus. Meios de transporte, você tem que cuidar um pouquinho, tá? Você vai dizer on na frente da maioria dos meios de transporte, a não ser que seja carro, táxi. Daí você fala get in, entrar no carro, entrar no táxi, tá? E sair também vai depender do que você usa para entrar. Se você usa para entrar get on, você usa get off, que é o contrário do on. E aqui, se você usa get in, você usa get out. In, out, on, off, tá? Então, carro e táxi é get in, get out. Ônibus, trem, navio, avião é get on, get off, tá? Get by é sobreviver, se virar. How can you get by without working? Como é que você consegue se virar sem trabalhar? Get in é entrar. Get at nunca vi, não existe, tá? Pelo menos eu acho que não existe. E get up é levantar, né? Que todo mundo conhece. Então, aqui para entrar no ônibus é get on. Se fosse táxi, seria get in, tá? Então, cuidem com essa questão aqui das preposições dos phrasal verbs. Pessoal, uma prova bem rapidinha. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, tudo aquilo que eu já falei. E ali na descrição do vídeo eu vou deixar todas as aulas e os cursos que eu tenho disponíveis para quem tiver interesse. Ou se vocês quiserem entrar no grupo dos teachers no WhatsApp, tá? Me seguir lá no Insta também. De vez em quando eu consigo postar alguma coisa quando sobra um pouquinho de tempo, ok? So, hope to see you soon and bye bye.